Bom pessoal, nós somos o grupo 5, nós vamos falar sobre medição de força e deslocamento. Antes da gente começar, a gente queria ressaltar que a medição de força está intimamente relacionada com a medição da tensão, da deformação e do torque de um corpo, né? E antes da gente começar a discutir como medir essas grandezas, a gente vai começar definindo o conceito de deformação. Para isso a gente colocou um exemplo aqui. Então, considerando uma viga metálica com um fio preso embaixo dela, um fio esticado, com comprimento L, inicialmente sem a aplicação de nenhuma força, a gente pode reparar que os dois continuam ali sem nenhuma deformação, né? E a partir do momento que a gente começa a aplicar uma força no centro da viga, ela tem uma deformação e, consequentemente, a linha, o fio que está preso nela, também acaba sofrendo uma deformação aí. E como que a gente faz para medir isso? Bom, a definição de deformação é o epsilon, né? É o ΔL sobre L0. O que é isso? A deformação ela vai ser a variação do comprimento do fio sobre o comprimento original. E aqui a gente vai introduzir um outro conceito importante, que é o de tensão mecânica. Então, considerando um outro material, agora um cilindro maciço, com uma área de seção transversal circular, ele está submetido a uma força unidimensional, como a gente pode ver na imagem. E aí a gente pode definir a partir disso o conceito de tensão mecânica. O que é a tensão mecânica? Bom, a tensão mecânica ela é a razão entre a força aplicada, que no caso do exemplo é a força unidimensional ali, sobre uma área, né? Que é a área da seção transversal do corpo. Então, esse é o conceito a definição de tensão mecânica. E a partir daí a gente pode também definir a lei de Hooke. Então, o que é a lei de Hooke? A lei de Hooke é a força, né? Ela determina a deformação sofrida de um corpo através de uma força aplicada. Então, o F é a força, o menos K é a constante elástica do corpo e o X é a deformação causada. Algumas informações importantes sobre a lei de Hooke. A lei de Hooke estabelece uma relação linear entre a tensão e a deformação sofrida. Linearidade que se mantém à medida que a deformação atinge altos valores. O que ele quer dizer com isso? A lei de Hooke ela funciona até um certo limite. Então, até um certo ponto, a lei de Hooke é válida e o corpo sofre uma deformação que pode ser reversível. A partir de um ponto, a deformação já se torna irreversível, a gente chama de região de deformação plástica. E a partir desse ponto, a lei de Hooke não se aplica mais e o corpo não retorna ao tamanho original. A medição da deformação é usualmente realizada por extensômetros que a gente vai ver um pouco mais à frente, que é uma superfície metálica que a gente cola no material que vai se deformar. E a partir disso, o extensômetro varia a sua resistência, né? À medida que ele sofre uma deformação. E aí a gente consegue medir essa deformação a partir da variação da resistência do extensômetro. Então, como a gente vai estar estudando a variação de uma resistência, a gente colocou aqui como definição a segunda lei de Ohm, que acho que todo mundo já conhece, que está aqui na tela. Como que a gente faz para medir, então, essas variações aí com o extensômetro? Então, inicialmente a gente vai escolher o extensômetro que a gente vai querer estar utilizando, né? E baseado no fator do extensômetro, que é a variável K, você vai poder estar escolhendo o que vai te atender. E aí você vai colocar ele no material que você vai estar querendo medir a deformação. E
e ele vai variar a resistência, né? Então, a partir da variação da resistência do extensômetro, a gente consegue calcular e ver a deformação que o corpo sofreu. Então aqui nós colocamos um exemplo para ficar mais fácil de entender. Considerando um extensômetro de 120 ohms, apresentando um K de 1.8. Esse extensômetro é colado numa coluna cilíndrica de alumínio com um módulo de Young de 73 GPa. O módulo de Young, que eu acho que eu não defini, ele mede a rigidez de um material, que é esse E. O diâmetro da barra é de 10,76 mm, calcule a mudança de resistência quando a estrutura suporta 500 kg de carga, considerando a gravidade com 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então aqui nós temos a definição do fator do extensômetro, que é o K, né, que é a variação da resistência sobre a resistência inicial, sobre a deformação, né. Temos a definição da deformação, a tensão mecânica sobre o módulo de Young, na verdade é a definição de módulo de Young, né. E aqui a tensão mecânica é força sobre área, sobre E. Temos aqui força igual massa vezes aceleração, que acredito que todos já conhecem, e a área do corpo que a gente vai estar estudando. Então aqui a gente fez alguns cálculos e mais aplicação da fórmula mesmo, né? A gente fez um ajuste aqui nas equações. Então chegamos aqui que a variação da resistência vai ser igual ao K multiplicado por força sobre área sobre o E, que é o módulo de Young, vezes a resistência inicial. Então, aplicando os valores que a gente já encontrou aqui, nós temos uma variação na resistência do extensômetro ali de aproximadamente 0,16 ohms. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre um outro dispositivo utilizado para medição de força, que é o resistor sensor de força. Esse é um pouco menos preciso, é um polímero que exibe uma diminuição da resistência com o aumento da força aplicada na sua superfície. Então ele é composto por 4 camadas, né? Temos um isolante, uma área ativa formada por condutores, um espaçador plástico para entrada de ar e um substrato revestido com um polímero condutor. As características desse componente, ele varia a resistência elétrica dele de acordo com a variação da força que ele sofre, que é aplicada sobre ele. Ele precisa de uma força mínima para começar a responder, ele não é um dispositivo muito preciso, possui erros da ordem de 25% e não é linear. E aqui a gente começa a parte de medição de deslocamento, que o Matheus vai explicar para vocês.